Vamos conhecer um pouco sobre Kant, Fichte, Schelling e Hegel, a maneira como eles se relacionam com aquilo que é racional, empírico, transcendente, aquele que é dualista ou monista. Kant e a problemática do racionalismo e do empirismo. Kant faz síntese entre empirismo e racionalismo. Proposições sintéticas a priori. O predicado exprime conhecimento novo já contido no sujeito. Síntese entre racionalismo, que é juízo analítico, universalidade sem novidade, e empirismo, juízo sintético a posteriori, novidade sem universalidade, exemplo, matemática. A transcendência do sujeito em Kant, transcendental, condição de possibilidade do conhecimento. Sujeito transcendental possui a razão, torna possível o conhecimento, é cidadão de dois mundos, sensível e o cognoscível, né, o inteligível. Eu é transcendental, pois é condição de possibilidade, já que possui a razão. Eu transcendental unifica as categorias do entendimento. A percepção transcendental, que é consciência da continuidade de si mesmo. Kant e a dupla cidadania em termos epistêmicos. Transcendental, condição de possibilidade do conhecimento. Sujeito transcendental possui a razão, torna possível o conhecimento. É cidadão de dois mundos, sensível e inteligível. Fenômeno, coisa em mim. O que aparece, mundo sensível, podemos conhecer. E está num tempo e num espaço. Númeno, coisa em si, inacessível ao conhecimento, um mundo inteligível, podemos pensar. Exemplo, Deus, liberdade e imortalidade da alma são colocados, pensados pela razão. Mundo inteligível, universal, é o mundo inteligível. Númeno, coisa pensada. Mundo sensível, particular, fenômeno, coisa cognoscível. Conhecimento se dá pela intelecção, que é razão, categorias do entendimento, os juízos, conceito, reflexão, intuição, sentidos e sensações. Eu é transcendental, pois é condição de possibilidade, já que possui a razão. Eu transcendental unifica as categorias do entendimento. Espaço e tempo são condições supremas da sensação, formas a priori do conhecimento. A razão coloca em seus próprios limites o que não é possível conhecer, ou seja, a razão é o próprio limite da razão. Limite da razão a priori, categorias do entendimento. Kant e aí a universalidade da lei, o imperativo categórico. A razão do sujeito coloca leis universais que são aplicadas à experiência particular. O imperativo categórico é uma condição do agir de tal forma que a máxima desta ação ela é levada a uma lei universal e que é constituída pela razão, é possível a todos. A máxima da ação deve ser universalizável. É um bem, é universal. Lei moral, universal e necessária. A obediência racional é imperativo categórico, ou seja, deves obedecer sempre à lei, ou seja, porque é o bem, é o útil, é o universal. A razão universal, máxima, lei moral. Ditar lei moral, valor absoluto, dada pelo sujeito transcendental, a vontade. Fichte, nós vemos ele o idealismo, faz parte do grupo do idealismo alemão. O eu, vontade e liberdade. Coisa em si não existe, eu em si que é ser para nós, que é igual pensamento e autoconsciência. Número incognoscível, criatividade limitada do eu. Eu, cidadão de uma única realidade, inteligível e sensível. Ele unifica essas duas dimensões. Eu puro, razão ilimitada, criador de tudo. Ação mais intelecto, indeterminado e ilimitado, sem preconceitos. Pode se expressar. Eu, unidade do pensamento consigo mesmo. Schelling, eu puro absoluto, que é igual totalidade. Liberdade humana, está na filosofia da natureza, ou seja, pela reflexão. Absoluto, síntese, realidade única. Ciência,
O aporte é experiência, mais filosofia, reflexão. Deus dentro do sistema, espírito do mundo, panenteísmo, que significa todos em Deus, ou seja, doutrina que o universo está contido em Deus. Absoluto, o absoluto é luta interna constante, fusão perfeita, unidade dos opostos. Absoluto, totalidade indivisível, objetivação da natureza, retorno a si pela reflexão do ser humano, que é uma dialética, ser, negação, reflexão e ser. Ser fortalecido e enriquecido. Hegel, o início todo indeterminado, puro indiferenciado, sem preconceitos, explicitação pela dialética, contato com o diferente, que é determinação, ser implicado no nada, negação implicada na negação e vice-versa, ou seja, totalidade, tudo está interligado. Real é igual racional, todo, e pode ser conhecido. Dialética de três momentos: espírito absoluto, realização na história, dialética de superação das contradições, de contradições e astúcia da razão, ou seja, graus de consciência de si. Autoconsciência na dimensão da arte, da religião e filosofia. Espírito natural é a família, espírito dividido e fenomênico, o Estado, a sociedade civil, e o Estado como liberdade, universalizável, objetivo, que é um espírito orgânico e real, de um povo ou mundo. Sistema, ser imediato, mediado e reflexividade presente. Reflexividade, reconciliação, é o processo da dialética, da circularidade. Reconciliação, supraassunção, na dimensão da superação, da guarda e da elevação. Lógica, ideias, que é basicamente filosofia da natureza, é história. E a filosofia do espírito, que é pela reflexão, é a razão, que é o espírito absoluto, que é o espírito absoluto.